milagre possa acontecer nessa noite, neste lugar. Oh Deus, abençoa as nossas vidas, renova os vasos, meu Senhor. Dê uma unção especial sobre essa igreja nessa noite, meu Pai. Oh Deus, renova teus filhos que aqui está presente, meu Pai. Oh Deus, são essas bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João 1:29. João 1:29. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1 e o versículo de número 29. Amém, igreja? Amém. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Podemos nos sentar. Irmãos, glória seja dada a este Cordeiro de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, repita comigo esta frase de João: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não ouvi as crianças aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava afirmando, minha irmã, para os discípulos, para os ouvintes, que ali se encontrava o Cordeiro de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos entender essa história de Cordeiro primeiro, não é verdade? Nós hoje, em todo o mundo, ou no Brasil, enfim, celebra-se a Páscoa, não é isso? E o que quer dizer Páscoa? Ressurreição? Será que é isso? O que quer dizer Páscoa? Está quase lá, não é? Quem me ajuda? Não é chocolate. Não é. Tem muito chocolate de fora, mas não é chocolate. Páscoa não é chocolate. Tem uma resposta ali que está quase, né? Vamos ver quem mais me ajuda. O que é Páscoa? Ressurreição, salvação, quem mais? Perdão. Quem está mais próximo é aquele moço ali, Ele falou do Êxodo. Por que ele falou do Êxodo? Porque Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. Significa passagem. O Senhor Jesus, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, Ele ordenou que se fizesse o quê? A celebração da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica que comemora a libertação do povo de Israel. E a nossa Páscoa qual que é? Se nós não saímos do Egito, é a passagem deste mundo de pecado para uma vida com Cristo. Então essa é a nossa Páscoa. Amém? Deu para entender? Então Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, e é a passagem do mundo de pecado para uma vida com Cristo. Vamos ver lá em Êxodo 12:11. O que diz aí Êxodo 12:11? Cadê as Bíblias? Vamos ver. Êxodo 12:11. O que diz aí? Depois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Aí é o Senhor instituindo a Páscoa ali para o povo de Israel. Em 1 Coríntios 5:7, o que diz aí? 1 Coríntios 5:7.
Quem que é a nossa Páscoa? Cristo Jesus. Por quê? Irmãos, para celebrar a Páscoa, o povo de Israel tinha que imolar um cordeiro puro, santo e imaculado. Este cordeiro era morto, seu sangue era espargido ali pelo altar, e nós vemos, meus irmãos, que este sangue serviu para livrar todos aqueles primogênitos, não é isso? Que o Senhor havia falado: quem não tiver com sangue nos umbrais das portas, não receberá, aleluia, a sua salvação, ou seja, irá ter o seu primogênito morto por um anjo, que vai passar à meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que lá em 1 Coríntios 5:7, nós vemos que o apóstolo Paulo fala, como a nossa irmãzinha leu, que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Então ele substituiu o sacrifício de um animal para um sacrifício puro e único, que é o sacrifício do próprio Senhor Jesus. Então nós entendemos que Páscoa é passagem do mundo de pecado para uma vida com Jesus sem pecado, uma vida santificada. Nós entendemos que quem é o nosso cordeiro? Jesus Cristo. Hoje nós temos um cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, como nós vemos João anunciando, João declarando. Nós vemos João declarando isso. Quando ele falou o quê? Esqueceram? João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda vez que eu perguntar o que João disse, vocês podem repetir essa frase. Amém? Então o que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente Jesus, este Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, se nós formos enumerar as religiões que existem hoje no planeta Terra, são milhares de milhares, centenas de centenas, muitas e muitas religiões. Por quê? Porque o que quer dizer a palavra religião? Busca de Deus. Amém? A palavra religião significa busca de Deus. Então o homem, ele tem essa sede, é natural do ser humano buscar o seu Criador. Porém, não são todas as religiões que levam a Deus, porque nós aprendemos ali em João também 14, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está todo mundo acompanhando comigo? Ah, muito bem. As crianças sim, e os demais? Amém? Então, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém? Ah, não? Isso. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele hoje é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Então, alegra a minha e a sua alma saber que este culto a qual nós estamos prestando ao Senhor, ele vem revelar um grande ato, um grande feito do nosso Senhor Jesus. Amém? Por quê? É notório, os irmãos sabem do trajeto da vida de Jesus. Ele veio, nasceu numa virgem, ele viveu como qualquer menino que hoje em dia nós temos por aqui, qualquer adolescente, qualquer jovem. Ele foi vivendo, aprendendo com seu pai a ser um bom carpinteiro, ele foi vivendo, sendo educado com seus pais, ele foi vivendo, obedecendo o papai e a mamãe, ele foi indo. Quando chegou no tempo determinado, aos 30 anos, ele começou a sua chamada verdadeira, que era anunciar uma nova lei. Ele não veio substituir a lei, mas ele veio fazer com que a lei fosse interpretada de maneira correta. Porque os escribas e os fariseus queriam seguir a lei para beneficiar a si próprio. Mas nós vemos que nas sinagogas era aquela festa, aquela situação, todo mundo querendo tirar proveito das necessidades do povo. Mas Jesus, ele veio para mostrar do quão grande a salvação é. Porque todos aqueles que crescem em Jesus seriam salvos para a honra e glória do nome do Senhor. Então ele foi injuriado, ele foi caluniado,
Elias, ele foi como um cordeiro mudo para matadouro, porque ele não tinha pecado algum, foi só a língua do povo, a língua dos invejosos, que queria fazer com que Jesus fosse pregado ali na cruz do Calvário. Ele foi pregado, ele foi morto, mas ele ressurgiu ao terceiro dia, e para a honra e glória do nome do Senhor, nós vemos, aleluia, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo entendeu então sobre a Páscoa? Acabou? Não acabou. Não. Vamos ver o que a Páscoa ela produz para mim e para a sua vida. Amém? Quero abrir um parênteses agora. Hugo, tem controle remoto na sua casa? Tem o DVD. Esse serve. Tem controle então, né? Ah, é bom, é bom. É bom, é bom. Você tem controle remoto na sua casa? Os irmãos têm controle remoto? Da televisão, do DVD, do videocassete, por que não, né? Quem sabe tem lá uma fita que queiram assistir ainda. Todo mundo tem um controle remoto, não é? O controle remoto é uma invenção moderna, né? É uma invenção que Deus permitiu ao homem ter a sabedoria e a ciência para criá-lo. Então nós vemos que o homem, ele inventou o controle remoto. Hoje em dia tem controle remoto com um monte de coisa. Aperta um botão, acende a luz. Aperta um botão, abre o portão, né? Aperta um botãozinho, faz isso, faz aquilo. Tem controle remoto, né? Para o som, para o DVD, para a TV, não é verdade? Tem para tudo que você possa imaginar, tem controle remoto. É impressionante, né? Por quê? Em vez de o Hugo está fazendo uma coisa perfeita, Hugo, fique em paz. Mas assim, em vez de eu levantar e ir até a televisor e mudar, você lá sentadinho vai lá e muda, pelo controle remoto. Não é isso? Tem aparelhos hoje em dia que nem as funções que tem no controle remoto não tem mais no aparelho. Porque antigamente a televisão tinha um seletorzinho, né, gente? Eu lembro claramente disso, de chegar lá e mudando os canais, era no seletor. O volume também era do ladinho lá, né? Então, todas as funções de um aparelho de TV era ali, todas as funções de um videocassete era ali, todas as funções de um DVD era ali. Só que aí veio o controle remoto. Hoje em dia tem aparelhos, eu já vi isso, que não tem botão nenhum lá. Um DVD, por exemplo, só tem uma luzinha que você sabe que está acesa ou não, mais nada. Tudo é no controle. Aí, eu vou falar uma coisa aqui. Talvez muitos irmãos já tenham visto ou assistido alguma coisa assim. Eu não assisti este filme, mas tem um filme que se chama Clique. É isso? Eu li o resumo do filme lá, porque eu estava pesquisando sobre o controle remoto e veio esse filme aí na hora, né? Um filme que chama Clique. O camarada, ele tem um controle remoto, ele acha lá um controle remoto, e com esse controle remoto ele faz um monte de coisa. Ele para todo mundo, né? Tá todo mundo falando, e de repente ele aperta o pause, todo mundo para. Tem alguém gritando no ouvido dele, ele vai lá, baixa o volume. Ele quer fazer uma coisa, ele vai fazendo. Não é isso? Não sei quem assistiu ou não, mas o filme, o resumo dele fala disso. Porém, eu achei interessante uma coisa. Neste filme, o que ele não consegue fazer, quem porventura assistiu, vai saber, com esse controle remoto. Ele não consegue voltar. Ele não volta no tempo. Ele não volta. Ele não volta. Se você tem um videocassete, um DVD na sua casa, você está assistindo um louvor, está assistindo uma pregação, está assistindo um filme, e você está assistindo, de repente alguém deu um grito, você não ouviu o que o camarada falou, o que você faz? Volta e ouve. Não é assim? Direitinho. Não é isso que acontece? Você volta. Você vai para frente, para trás, pausa, faz isso, aquilo outro. A água está fervendo, dá um pause, corre lá, desliga a água, não é isso? Alguém chamou no portão, você dá um pause, vai lá e atende. Ele tem essas funções. O controle, ele tem essas funções. Mas nesse filme eu achei interessante que ele não podia voltar no passado. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que existe um Cordeiro de Deus que está aqui, presente no nosso meio, que ele quer dizer para você uma coisa:
Ele não pode voltar, minha irmã, lá no dia, lá atrás, lá, de repente, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, onde a irmã fez algo que se arrependeu. A palavra de Deus me ensina que eu não consigo voltar aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu cometi, eu não volto mais. Por quê? O que passou ficou para trás. Eu não consigo voltar lá. Eu consigo lá, voltar lá no momento que eu tive um grande sofrimento, uma grande tristeza, e parar tudo e falar: peraí, eu quero que eu fosse assim, volta, faz tudo de novo. Por mais que eu queira apagar da minha mente, mas alguém que esteve presente vai lembrar: opa, peraí, eu lembro disso aí que você fez sim. É assim? Você quer esquecer, mas alguém vai lá e lembra. Ô meu irmão, você tropeçou aquele dia lá, foi feio, hein? Teve uma vez que eu estava lá estudando, eu estava com acho que uns 15 para 16 anos no Senai, e aí eu estava fazendo manutenção, porque eu estava estudando para ser um eletricista de manutenção. Estava lá numa altura mais ou menos aqui, como no teto, a escada apoiada, bem no refeitório. E de repente a minha escada cai no chão. E todo mundo, o que acontece? Moleque tudo novo, o que acontece? Aquela folia, né? Começaram a dar risada e tal. O que o Anderson fez? Ficou lá. Todo mundo falou: nossa, ele desmaiou, aconteceu alguma coisa. Eu só esperando abaixar aquele alvoroço todo. Quando abaixou, eu senti que tinha 2 professores do meu lado. Aí eu virei e falei: tá tudo bem, mas meu braço está doendo, porque realmente eu caí por cima do braço e acabou torcendo ali o braço, tive que engessar e tudo mais. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e arrumaria a escada direito, pedia para alguém segurar, né? Fazia um monte de situação, não é verdade? Então, eu voltaria no tempo. Mas nós não podemos voltar no tempo. Você não pode voltar para onde você pecou e falar: Senhor, voltei lá, vamos arrumar isso de novo. Não. O nosso Deus, que é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é maravilhoso. E Ele é poderoso, sabe por quê? Porque Ele joga, sabe aonde? Lá no mar. No mar do esquecimento. Se você erguer a sua mão hoje e falar: Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício, eu quero receber perdão dos meus pecados, eu quero que a minha vida seja diferente a partir de hoje. Ele realiza esse feito, Ele esquece tudo que ficou no passado, Ele começa a transformar a sua vida e você vai ser uma nova criatura pela graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus. Mas voltar ao passado, não dá. Não dá para voltar. E eu acho interessante e maravilhoso também que o nosso Senhor Jesus, ali em Lucas 23, Ele estava sendo crucificado. Se não me falha a memória, o versículo 32 e 33 diz aí que havia 2 malfeitores, não é isso? Sim. Quem pode ler? 32 e 33. Ele também era levado todos os que eram malfeitores para serem executados por ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali eles empurraram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Está vendo, irmãos? O nosso Senhor Jesus, Ele não roubou, não matou, não mentiu, não traiu ninguém. Ele não fez nenhum golpe político para derrubar o imperador. Nada disso Ele fez. Mas Ele estava sendo crucificado ao lado de 2 malfeitores. Se nós pesquisarmos bem a Bíblia, vocês vão ver que na verdade não tinha só os 3 lá. Normalmente quando você olha uma figura da crucificação, você vê Jesus, um malfeitor de um lado, outro de outro. Mas se você pesquisar ali os 4 evangelhos, você vai ver que tinham na verdade 5 pessoas sendo crucificadas: Jesus e mais 4 malfeitores. Porém, ali em Lucas, ele conta um diálogo muito interessante que ocorreu ali na cruz do Calvário, entre Jesus e os outros 2 malfeitores. Entre 2, né? Tinha 4, mas 2 resolveram falar com Jesus. Irmãos, por que eu trouxe à tona este versículo?
falando de dois malfeitores. Porque, meus irmãos, muita gente, né, condena o pecado que você cometeu atrás, não aceita um arrependimento sincero, não aceita, né, algo que a pessoa fala: nossa, eu me arrependi de ter feito isso, né? Meu irmão, me perdoe, eu falei mal de ti, eu estava errado, não era isso que eu queria dizer. Irmão, eu te decepcionei, não era isso que eu queria fazer, me perdoa, né? Eu não vou fazer mais isso, me perdoa, né? Vamos nos reatar, vamos voltar atrás, vamos fazer a coisa certa. Ou você vai me dizer que é uma coisa que eu lembro bastante. Todo mundo lembra do maníaco do parque do estado? Maníaco do parque do estado? Nessa época eu estava na faculdade e recebi a notícia de que ele havia se convertido na prisão. Inclusive casou com uma irmã, né? E se converteu e casou com uma irmã. E como eu estava fazendo direito, todo mundo se revoltou. Que absurdo! Ah, ele matou, estuprou, fez um monte de coisa com um monte de menina e agora fala que é cristão. Não é assim? Isso é um exemplo. Se você pegar qualquer um hoje em dia que matou, que fez, que aconteceu, que roubou, que fez qualquer coisa, as pessoas querem que a justiça seja feita, não é isso? Claro, a justiça tem que ser feita, mas o que impede da pessoa aceitar Jesus? O que impede dela receber o perdão dos seus pecados? Nada, a não ser ela mesma, não é isso? Se ela não quiser aceitar, não vai aceitar, mas se ela quiser aceitar, o Senhor está pronto a perdoá-los. Porque quando a pessoa comete, né, um homicídio, um assassinato, algo tão trágico assim, ele não está na sua sã consciência, ele está possuído pelas hostes satânicas, ele está sendo levado e conduzido por Satanás. Não é ele, meu irmão e minha irmã. Eu não estou querendo simplesmente inocentar todos os ladrões, homicidas, nada disso. Eu só estou querendo dizer que por trás de toda a maldade tem o diabo, o nosso adversário, querendo destruir a humanidade, querendo destruir a criação do Deus vivo. Igreja do Senhor Jesus, nós vemos ali que um dos malfeitores olhou para Jesus: ei, você não é o Filho de Deus? Você não é o tal? Você não é o poderoso? Ô rapaz, manda alguém soltar a gente daqui, né? Livra a gente, livra nós dois, livra a si mesmo, vamos embora. O que aquele malfeitor fez? Ele estava blasfemando contra o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Obrigado. Ele estava blasfemando contra o próprio Senhor Jesus. Ei, que história é essa, rapaz? Vamos lá, você não tem poder, você não é o Filho de Deus? Então vamos lá, nos livra aqui dessa morte de cruz. Mas irmãos, não importa se é homicida, não importa se é um assassino, não importa se é um ladrão, se é um traficante, não importa quem quer que seja. Quando o Senhor, Ele quer fazer uma obra, Ele usa as pessoas. E Ele usou o outro ladrão para repreender o outro. Um malfeitor repreendendo o outro. Ele simplesmente chegou: oh, rapaz, o que é isso? Eu e você estamos aqui presos, justamente estamos aqui nessa prisão com justiça, porque nós erramos, nós fizemos maldades, nós fizemos atrocidades, mas este homem, ele não fez nada. Glória a Deus por isso. Aquele malfeitor estava testemunhando, estava confessando que Jesus era um cordeiro imaculado, era um homem que estava morrendo, inocente de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Porém, para cumprir a Escritura Sagrada, ele não foi liberto, aleluia, daquela cruz, ele não foi tirado daquela cruz, porque ele precisava morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e a vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aquele ladrão ficou indignado. Oh, rapaz, espera aí. Os dois eram malfeitores. Os dois estavam condenados à morte e morte de cruz, assim como Jesus. Mas nós vemos que um blasfemou e o outro repreendeu. Falou: não, espera aí, nós estamos aqui com justiça, mas a este homem não. Este homem que está aí, não. Irmãos,
o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele está aqui nessa noite, para, aleluia, que nós possamos confessar o Teu santo, poderoso e glorioso nome. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que a partir do versículo 39, aí, de Lucas 23, você vai perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que os malfeitores, o outro malfeitor, que estava ali em defesa, confessando Jesus como Senhor, ele começa a ter um diálogo ali importante. Se você ler aí a partir do versículo 41, nós vamos ver que o malfeitor disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Talvez você fale assim: ah, mas o camarada fez um monte de arte, ele não merece ser salvo. Merece, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não existe pecadinho nem pecadão, né? Se você roubou um graveto, um alfinete, ou roubou um banco, é o mesmo pecado de roubo. Se você matou, não existe matar pouquinho ou matar poucão. É digno de arrependimento, é digno de se pedir perdão ao Senhor. Amém? E nós vemos, irmãos, que no versículo 42, e acrescentou: olha o que o ladrão falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem, meus irmãos, ele pediu a salvação. Ele falou: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos o controle remoto para voltar atrás e corrigir o que nós fizemos de errado. Nós não temos condições de fazer isso, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos ter sim, aleluia, o arrependimento dos nossos pecados e receber a salvação que o nosso Senhor Jesus nos dá, para a honra e glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, onde estava nessa hora? Só contemplando o diálogo dos dois malfeitores, só observando. Mas quando o malfeitor falou: Jesus, quando lembrares, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor Jesus falou: você hoje mesmo vai estar no paraíso comigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque você, aleluia, confessou, se arrependeu do seu pecado, se arrependeu das suas falhas, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus, aleluia, lá em Lucas 19:10, ele diz o quê? Quem pode ler para mim? Ele veio buscar e salvar, servir a perdido. é isso? Quem pode ler para mim? Ainda. Amém? Porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, todos aqueles que estão em pecado necessitam de salvação, porque todos pecaram e destituídos estão, ou carecem da glória de Deus. Então, eu e você não podemos falar: ah, mas eu sou bonzinho, eu faço boas ações, eu obedeço meu pai, a minha mãe, né? Eu dou donativos aos pobres, eu pago todos os meus impostos, eu obedeço às leis, eu não tenho problema nenhum com ninguém, então eu mereço ser salvo. Meu irmão, minha irmã, se não aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, não há como entrar nos céus. Para entrar no paraíso com o Senhor Jesus, tal qual esse malfeitor, aleluia, recebeu salvação,
eu quero dizer para você que a igreja não é um clube dos certinhos. Lá só tem pessoas certinhas, tá vendo? Lá na igreja só tem santarrão. Não. A igreja não é um lugar dos certinhos. A igreja não é um lugar das pessoas perfeitas. Sabe por quê? Porque a igreja é um hospital. A igreja é um abrigo. A igreja é um refúgio. A igreja, meus irmãos, é um lugar onde os enfermos, aleluia, vêm, onde os perturbados vêm, onde os malfeitores vêm, onde os assassinos vêm, buscar, aleluia, alívio e paz para a sua alma. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite o Senhor está dizendo que eu e você estamos aqui porque precisamos de Deus, dependemos de Deus, e só a graça de Deus nos basta para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não há que se falar, meu irmão e minha irmã, que todos aqui são perfeitos, não. Eu tenho pecado, você tem pecado, todos nós temos pecado, porém eu e você devemos perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos buscar esta, aleluia, purificação. Eu e você devemos almejar, aleluia, encontrar-se com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nessa noite o nosso Senhor Jesus, Ele está dizendo para mim e para você que é necessário eu e você buscar a remissão dos pecados, buscar, aleluia, o perdão dos pecados. Sem, aleluia, essa remissão, sem esse perdão, jamais veremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver ao Senhor Jesus, aleluia. Eu quero ver ao Senhor Jesus e espero encontrar todos os meus amados irmãos ali nos céus, aleluia, para que nós possamos, aleluia, juntos gozar, aleluia, da alegria eterna, da paz eterna, aleluia, do descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, repito, a graça do Senhor, a igreja é um lugar de restauração, é um lugar aonde necessitamos de, aleluia, de cuidados, precisamos, aleluia, de amparo, precisamos de socorro. Por isso eu e você, que já temos, aleluia, uma experiência com o Senhor, já temos, aleluia, um tempo, aleluia, na casa do Senhor, temos já um conhecimento, é necessário eu e você receber as pessoas que nos visitam, receber as pessoas que estão neste mundo, aleluia, e tratá-las da melhor maneira possível, porque elas estão doentes, aleluia, e é uma doença que não é física, mas é uma doença na alma, aonde só o Senhor Jesus Cristo pode conceder a salvação, só o Senhor Jesus Cristo pode conceder a cura, e Ele sim, aleluia, quer dar essa cura para, aleluia, a igreja do Senhor Jesus. Ele quer conceder, aleluia, esta vitória para todos aqueles que adentrarem por esta porta. Por isso, meu irmão e minha irmã, é necessário eu e você arregaçarmos as mangas e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, não tem ninguém, aleluia, para fazer a obra, eu vou fazer então em nome de Jesus, mas é necessário nós fazermos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque milhares e milhares de almas estão caminhando a passos largos, direto para o inferno. Direto para o inferno. Anos atrás, era a faixa etária de 30 a 40 anos, que tinha uma mortalidade enorme. Depois foi caindo de 20 para 30 anos, não é isso? E hoje tem adolescentes da faixa etária de 10 até 20 anos, adolescentes e jovens que estão morrendo. Aonde estão as nossas crianças? Aonde estão os adolescentes? Aonde estão os jovens? Estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque Satanás, ele entendeu que se ele matar o que ele entende por mal pela raiz, pronto, está resolvido. A igreja do amanhã vai ser uma igreja velha, uma igreja que não vai ter renovação. Por isso que é importante, meus irmãos, nós cuidarmos com zelo, com amor dos pequeninos, nós cuidarmos verdadeiramente
lapidando, cuidando a cada dia de cada um dos pequeninos, porque os pequeninos, eles são o futuro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário eu e você termos essa noção, porque senão, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos perder o futuro da nossa igreja. O futuro da igreja. E que eu digo igreja, não é só o Monte Santo não, mas é todas as igrejas. A igreja tem que investir nas crianças, a igreja tem que investir nos jovens, a igreja tem que investir nesta juventude, para que nós possamos ter futuros obreiros, aleluia, alicerçados na palavra, futuros homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ter, aleluia, futuros, aleluia, aleluia, homens e mulheres, aleluia, que façam, aleluia, a diferença na igreja do Senhor Jesus. Se não for assim, meu irmão e minha irmã, a igreja está caminhando para um triste fim. Porém, o Senhor Jesus levanta, aleluia, profetas nessa terra, levanta, aleluia, vozes nessa terra, para anunciar e alertar, aleluia, a esta nação, a esta igreja, a este povo, que o Senhor Jesus, aleluia, Ele quer, aleluia, um verdadeiro avivamento, Ele quer, aleluia, uma verdadeira comoção nesta igreja, para buscar a cada dia o Senhor Jesus, para ter sabedoria, para ensinar os pequeninos, para ter sabedoria, para ensinar os adolescentes, aos jovens, e ter uma igreja fortalecida pelo poder, pela graça de Deus, com a força da juventude e a experiência, aleluia, dos adultos. Nós teremos uma igreja vitoriosa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É só assim. É só assim. Em Salmos 27, nós vemos que o salmista Davi, ele fala que gostaria de estar sempre no recôndito, ou seja, no interior do tabernáculo de Deus. Ele gostaria de estar ali junto ao Senhor, para aproveitar a cada instante a presença do Deus vivo. Leia para mim Salmos 27, 5. Porque no dia da adversidade ele ocultará no seu pavilhão, reconstruído no seu tabernáculo, sobre uma rocha. Glória a Deus. É no dia da alegria, da riqueza. É no dia do quê? Da adversidade. É no dia da adversidade que nós vamos nos chegar. Ou muitos de nós não foi dessa forma que nós chegamos na igreja? Caído, humilhado, sem esperança. Médicos não davam mais solução alguma. A família já não acreditava mais. A família falava assim: não tem mais jeito. Os amigos, os vizinhos falavam: não tem mais jeito, acabou. Aí você ouviu falar de Jesus, e Jesus falou: meu servo, minha serva, tem jeito sim para a sua vida, porque eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus, que vem para te salvar, para te libertar e resgatar a sua vida, e dar salvação para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o Senhor Jesus a qual nós servimos. É esse o Senhor Jesus a qual merece, meus irmãos e minhas irmãs, toda a nossa devoção, todo o nosso amor, toda a nossa, aleluia, entrega. Porque a Páscoa não é chocolate, não são chocolates em forma de coração, coelho, ovo, né? Todo quanto é tipo. Porque isso é um método meio usado para o comércio, para se ganhar dinheiro. Mas a Páscoa a qual nós cremos é uma Páscoa que tem a ver com sangue, morte e redenção.
Louvado seja Glória a Deus. Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, a morte expiatória de Jesus, porém, com uma ressurreição que nos traz a redenção de todos os nossos pecados, a redenção das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, nós devemos cantar, aleluia, o hino de número 39 da harpa cristã, que diz: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua harpa nesta noite. Vamos louvar, aleluia, juntamente comigo esta verdade. Mas não cante só porque o irmão Anderson, aleluia, está falando, não. Cante, aleluia, meditando na letra deste hino, baseado, aleluia, nesta mensagem nessa noite. Aleluia, ao hino da harpa de número 39. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali verteu. Esse sangue lavados como pasquidão os pecadores remidos que
te convido a mudar a sua história a partir de hoje. Se nessa noite você ouviu e entendeu e entendeu essa palavra, Deus salvação, nós estaremos orando para a sua vida, pela sua vida, para que o Senhor, aleluia, mude a sua história a partir de hoje. Você que já fala no seu coração, eu já sei quem é Jesus, dê um sinal dessa noite para que você firme com o propósito com o Senhor e jamais, nunca mais, aleluia, volte atrás neste caminho. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Você não precisa pagar, você não precisa se preocupar, porque é gratuita a salvação do nosso Senhor Jesus. Porque o maior e mais alto preço foi o nosso Senhor Jesus, que pagou ali na cruz.